Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 22 de agosto. A 15ª cúpula do Grupo de Países de Mercado Emergente, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS, começou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, com o diálogo do Fórum Empresarial. O primeiro encontro presencial do grupo desde o início da pandemia de Covid-19 começou sob pressão. Enquanto a China e a Rússia querem acelerar a entrada de outros países no bloco, o Brasil negocia sua candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. E para saber quais podem ser os resultados desse encontro, nós ouvimos um especialista, o mestre de Relações Internacionais, Márcio Coimbra. Confira. A expansão dos BRICS visa ampliar o tamanho do bloco e levar o poder dos países que o dirigem a patamares cada vez maiores. A China deseja tornar os BRICS uma sua área de influência e, para isso, patrocina a entrada de vários países dos mais de 22 que estão pleiteando a entrada no grupo. O Brasil, de outro lado, como um dos membros fundadores, não enxerga talvez com bons olhos, porque, afinal de contas, uma vez que nós tenhamos novos parceiros dentro do grupo, a importância do Brasil irá se diluir. Mas o Brasil pretende realizar uma barganha dentro desta negociação. E para isso, para autorizar a ampliação dos BRICS, está pedindo para que a China apoie a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O que é um pleito muito difícil. Afinal de contas, se a China apoiar a entrada do Brasil no Conselho de Segurança, Índia e África do Sul, países fundadores dos BRICS, também terão o mesmo pleito. E geopoliticamente, a Índia disputa com a China aquela região aonde eles estão. E, portanto, seria muito difícil que a China tomasse esta candidatura do Brasil como algo sério e algo que fosse patrocinado por Pequim no Conselho de Segurança. Em sua live semanal, o presidente Lula confirmou que o Brasil vai aproveitar o encontro para buscar apoio da China e da Rússia para entrar no Conselho de Segurança da ONU e defendeu a reaproximação com países africanos. Lula destacou ainda o papel dos representantes no esforço pelo desenvolvimento global. Vamos ver. Os BRICS têm uma chance única de moldar a trajetória do desenvolvimento global. Vocês, empresários, fazem parte desse esforço. Nossos países reunidos representam 1/3 da economia mundial. Essa relevância vai crescer com a entrada de novos membros plenos e parceiros no diálogo. A colaboração entre o setor público e privado é vital para aproveitar esse potencial e alcançar resultados duradouros. A Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão por invadir as contas do Telegram e de autoridades brasileiras e de pessoas relacionadas à Operação Lava Jato. Outros 5 investigados na Operação Spoofing foram condenados pelo juiz Ricardo Leite. O hacker Walter Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão pelo vazamento de mensagens de celulares de diversas autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela perseguição penal, além de indivíduos que possuem destaque social. Ele foi um dos responsáveis pela invasão de dispositivos de autoridades da Operação Lava Jato. Delgatti foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo caso na Operação Spoofing. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara Criminal de Justiça do Distrito Federal. Conforme a investigação, foram 126 vítimas do crime de interceptação indevida de comunicações telemáticas. O magistrado disse na sentença que Delgatti chegou a tentar negociar por R$200 mil o repasse do material obtido pelo hackeamento. O juiz também entendeu ter ficado comprovada a posição de Delgatti como líder de uma organização criminosa.
Durante a investigação, o próprio Delgatti confessou a invasão. Na mesma sentença, o juiz também condenou outras 4 pessoas pelas invasões cibernéticas. No momento, Delgatti está preso preventivamente pela suspeita de invasão dos sistemas do Poder Judiciário em apuração, que envolve suposta participação da deputada Carla Zambelli. E agora, nos destaques internacionais, o governo japonês anunciou que vai iniciar o despejo da água tratada da usina nuclear de Fukushima na quinta-feira. O plano é criticado pela China, Coreia do Sul, Hong Kong e também por ativistas ambientais. O governo e o operador da central TEPCO garantem que a ação não vai causar riscos sanitários ou ambientais depois de um tratamento que eliminou a maioria das substâncias radioativas. O plano prevê o despejo em um ritmo máximo de 500 mil litros diários no Oceano Pacífico, em frente à costa noroeste do Japão. A ação recebeu o apoio da Agência Nuclear da ONU em junho, que garantiu que a medida vai ter um impacto insignificante para a população e no meio ambiente. Apesar disso, a China expressou preocupação e impôs proibições à importação de alimentos japoneses. Manifestações foram organizadas na Coreia do Sul e Hong Kong ameaçou com sanções. Exigiremos a pronta suspensão das restrições à importação, observadas em algumas áreas com base em evidências científicas. Ao mesmo tempo, tomaremos medidas para aumentar o consumo de produtos marinhos e manter a produção nacional. Comunidades locais de pescadores também temem danos à reputação de produtos. Em um dos piores desastres radioativos do mundo, a central nuclear de Fukushima ficou destruída em março de 2011 por um terremoto seguido de um tsunami, que matou cerca de 18 mil pessoas. Desde então, o operador TEPCO anunciou que acumulou mais de 1 milhão de toneladas de água de refrigeração dos reatores radioativos, misturada com água subterrânea filtrada. A ONG Greenpeace denunciou que o processo de filtragem é defeituoso e que uma imensa quantidade do material radioativo vai se dispersar no mar nas próximas décadas. Um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho apontou as futuras implicações para o uso da tecnologia de inteligência artificial na geração de empregos. De acordo com o documento, é provável que o maior impacto dessa tecnologia não seja a destruição do emprego, mas mudanças potenciais na qualidade dos postos de trabalho, em particular sua intensidade e autonomia. A inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. É o que afirma um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho nesta segunda-feira. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase 1/4 das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. O informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.